Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dia Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Bom dia, Deus abençoe seu dia, o seu domingo. Este é o nosso primeiro café. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei, que eu possa entender, se Ele prometer, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Bom dia, que Deus abençoe seu dia. Domingo. Do nascer do sol ao anoitecer, te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Domingo, primeiro dia da semana, dia que nós temos café a cada quinzena, e hoje o café é esse. Toda espera tem a sua recompensa. Deus descansará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou que teu poder, Senhor, fiel ao teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei, que eu possa entender, se Ele prometer, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Sim, toda espera tem uma recompensa. Hoje faz um mês do café de setembro. Volte a sonhar. Estamos com o mesmo louvor, mas em outra versão, porque Deus cumpre as promessas. Está em Cristo. Pega seu café, sua Bíblia, que já estamos começando. Que Deus abençoe seu dia, sua semana, seu domingo, em nome de Jesus. Nossa fé tem que estar em Cristo, gente. Lembra do outro café. Expectativa zero, esperança alimentada. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Cristo. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Deus nunca vai nos abandonar. Aleluia, Jesus. Te louvo. Aleluia, Jesus. Eu te louvo. Aleluia, Jesus. Toda espera tem recompensa. Glória a Deus. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a
nascer do sol ao anoitecer, te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Glória a Deus, glória a Deus. Toda espera tem uma recompensa. Engana-se quem pensa que quando a gente aguarda, quando a gente espera, esperar vem de esperança. Então, quando a gente espera com confiança no Senhor, quando a gente zera as expectativas, lembre que nós falamos no outro café, expectativa tá ligado à humanidade. E a esperança tá ligada ao divino. Então, quando você e eu, nós zeramos a expectativa e alimentamos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, a gente começa a descansar. E hoje de manhã cedo, no meu momento com Deus, no meu jejum, na minha devocional, bom dia, eu estava conversando com o Senhor e falei, nossa, não tinha outro louvor para colocar nesse café de hoje a não ser promessas, que eu amo esse louvor promessas. E eu falei, caramba, no café de 1º de setembro, quando abrimos setembro aqui, café de setembro, volte a sonhar. E eu trouxe promessas na versão original em português, né? Vocês podem ver o café. E foi lindo, promessas, né? E eu amo esse louvor, promessas. E eu comecei a ouvir também essa versão, que eu toquei aqui pra vocês. Não importa a versão que a gente vai ouvir, se é inglês, português, o importante é que Deus, ele cumpre a promessa. Deus tem falado muito forte comigo e eu estou toquei aqui no café pra vocês, o mesmo louvor do primeiro café de setembro, do dia 1 de setembro, sobre Volte a Sonhar. E Deus tem desenvolvido em nós sobre você pode sonhar, porque esse sonho é meu. E também espere com esperança, sem expectativa. Foi o último café há 15 dias. E também nós falamos em setembro sobre em que tempo eu estou. E agora nós estamos aqui em outubro. E lembre-se que foi setembro de conquista. E quando nós conquistamos, nós celebramos. E Deus tem falado conosco agora em outubro sobre celebração. E algo que Deus tem falado muito comigo, desde do dia 29 de setembro, do último café, desse terceiro café, bom dia, desse terceiro café de setembro, sobre expectativa e esperança. Porque a expectativa, só recapitulando para vocês, a expectativa ela vai gerar uma ansiedade, mas a esperança vai gerar o quê? Fé, paciência. Tudo é um processo, a gente não gosta de passar em um processo, a gente quer sempre pular, todo mundo, não tem exceção, todo mundo quer pular, todo mundo não quer passar, não quer esperar. E falar sobre tempo, sobre espera, já falei aqui muitas vezes em outros cafés, tá tudo aqui postado, porque Deus é o tempo. Então, eu tava pensando sobre isso no meu jejum, na minha devocional, e o Senhor me deu hoje toda a devocional falando sobre isso, sobre toda a espera tem uma recompensa. E lembre-se que quando você abre a Bíblia, Deus está falando contigo. Ele te direciona para aquele dia. Por isso que é importante nós estarmos alinhados ao querer e à vontade do Senhor. Não é como eu quero, não é como você quer, como Deus quer. Isso é muito difícil de nós entendermos. Às vezes não teremos resposta naquele momento, mas Deus vai trazer a resposta. Então, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor.
bom dia. Nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor e nós estamos agora em outubro de celebração. Se nós conquistamos lá em setembro, lembra? Setembro de conquistas. Agora é outubro de celebração. Então você encaminha essa live porque vamos começar agora. E eu quero ler antes de nós começar. Aliás, eu vou orar, depois a gente vai começar. Vocês têm visto que cada café é diferente, porque Deus é Ele quem direciona, é Ele quem nos guia, o roteiro é dele. Como eu sempre falo para vocês, falo no Comunique, a gente pode sim se programar, porque isso é devido. Ninguém tá jogado aqui aleatoriamente, solto. Mas nós temos que lembrar que o Senhor é que dá a palavra final. Então, quantas coisas a gente vive para trazer a palavra hoje? Quantas coisas? Que semana essa que nós passamos? Eu falo de mim, não sei de vocês. Mas Deus tem nos ensinado. Em meio à provação, em meio a situações que a gente fala, Senhor, eu não sei o que fazer. E eu disse sexta-feira, chorando, Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei o que fazer. O Senhor me trouxe aqui. E daqui não vai me deixar. E Deus faz isso. Ele nos leva. Ele nos testa. E saiba que toda espera tem uma recompensa. Então vamos orar e vamos começar, amém? Senhor, obrigada, porque o Senhor tem falado conosco durante esses meses sobre conquista, sobre celebração, sobre descansar, sobre se alinhar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Nos ensina dia após dia a fazer a tua vontade, a fazer o teu querer. Não a nossa vontade, mas a tua soberana vontade. E fala conosco. Abre nossos ouvidos, abre a nossa mente. Que mais e mais vidas sejam atingidas pelo teu poder e pelo teu amor e libertas. Em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Então vamos lá. Então hoje na devocional, eu só aqui com Deus falando e Ele me respondeu logo em Salmos. Ontem foi lindo. Estava eu na igreja com as crianças, acordei 6 horas, 6h07, já comecei a orar, jejuar. E Deus falou comigo em Salmo 126, que foi o Salmo de setembro. Falaremos hoje novamente sobre Salmo 126. E hoje Salmo 127. Lembre-se que eu estou já lendo há 127 dias Salmos com as crianças lá do Asa. E a leitura bíblica, o ler, orar, jejuar, isso nos fortalece, isso nos cura, isso nos liberta, isso nos faz com que a gente vá adiante. É nosso alimento espiritual, porque se você levanta, pega o seu café, pega o seu pão, você se alimenta, com Deus não é diferente. Precisamos estar alimentados no Senhor, porque todo dia nos prepara uma mesa posta. E cabe a você se alimentar ou não. Está posta, sente-se. Então bora lá. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do valente ou do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Mas algo que me chamou a atenção foi, no 2. Será inútil levantar cedo, trabalhar
arduamente por alimentos. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Em outras traduções fala que Deus concede sustento aos seus amados enquanto dormem. Isso quer dizer sobre espera, recompensa. Eu achei forte porque os filhos são o quê? Recompensa que Ele dá. E eu não sei qual é a sua recompensa, a sua promessa que você tem aguardado. Eu sei da minha. E nem o tempo, eu não sei o tempo que você tem aguardado. E de que maneira você tem aguardado. Porque a gente pode aguardar pacientemente. A gente pode aguardar ansiosamente. A gente pode aguardar freneticamente, até são opostos, mas eu só entendo que quando você aguarda, espera pacientemente, descansando, é como fosse um trabalho de parto mesmo. Nunca entrei ainda, mas você vê tantos relatos de parto e você tem que entender e conhecer que é contração a contração. E você vai se conhecendo, você vai entendendo qual é o caminho. E o corpo vai dizendo, tá chegando, ó, agora. E Deus também, Ele vai nos dando sinais, Ele vai falando. Porque Deus, Ele é o tempo. Deus, Ele é o tempo. A gente às vezes quer ser o relógio, a gente quer ser o tempo, mas Deus, Ele é o tempo. E eu tenho aprendido sobre isso, não é de hoje, mas Deus, Ele é o tempo. Ele é o eu sou. Quem me enviou, Moisés falou. O eu sou te enviou. Ou seja, Deus está no controle. E quando a gente confia, a gente espera pacientemente. A gente entende o tempo que nós estamos vivendo e a gente começa a desfrutar, a contemplar. E aquela ansiedade, aquela euforia, aquela descompensação que tem no começo, ela vai se estabilizando, ela vai se acalmando. Nós somos seres humanos, mas quando Deus começa a cuidar de nós como um todo, Ele vai regularizando as nossas emoções. Porque nós temos que sim zerar toda e qualquer expectativa. E temos que alimentar a nossa esperança. Só repetindo aqui para vocês. A esperança, na Bíblia inteira, fala sobre esperança, esperar. E que você entenda que toda espera tem uma recompensa. E hoje Deus deu, em cima de tudo que Ele tem falado conosco, Ele me deu algumas mulheres. Porque Deus tem falado muito forte sobre esterilidade. E eu volto aqui e repito, pode ser de fato esterilidade física. Você não consegue gerar filho, já tentou 1, 2, 3, 4. Mas você vai ter. Isso é uma certeza. Pergunte a Deus, Senhor, qual é o tempo? Que ele vai dando indicativos. Ou pode ser esterilidade de maneira figurada em áreas da sua vida. Que você já tentou 1, já tentou 2. Mas o Senhor diz e Ele confirma. Acabou esse tempo de esterilidade. Já falamos aqui no início de outubro, 1º de outubro. Porque foi o que Deus colocou no meu coração e foi muito forte. Deus tem falado, Deus tem confirmado. Acabou a esterilidade. E Deus está dando indicativos. Você sabe da sua história, eu sei da minha. E hoje eu te falo, mais uma vez, toda a espera tem a sua recompensa. E vamos lá, um salmo muito clássico. Bom dia, Salmos 40.
Salmo 40 é clássico de quem está esperando no Senhor, seja filho, seja uma cura, seja um bom casamento, seja um segundo bom casamento, né? Porque o primeiro talvez não tenha sido daquele jeito, você se antecipou, você não esperou, você não orou, você não pediu confirmação. Enfim, coloquei toda a minha esperança, Salmo 40, hein? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou-me num lugar seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. O Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são demais, numerosos. Até aqui. É aquilo que temos falado. Coloque a sua esperança no Senhor. Porque é dessa maneira que você vai continuar a caminhar e aguardar pacientemente. Aí sim, toda espera tem a sua recompensa. É muito difícil, você vai num lugar pedir uma comida, você tá com fome, você, né? E você espera um pouquinho e fala, vou embora, não vou. Mas tá no metade, você vai embora. Você vai chegar lá, o prato você não tá lá. Mas quando você fala assim, não, eu cheguei até aqui, estou com fome, vamos falar da alimentação. Por que agora eu vou embora? Eu ainda vou em outro lugar, olhar o cardápio, procurar, esperar o feitio, sendo que eu já estou aqui. Falta só tá mais 10 minutos, 5 minutos. O tempo do garçom tá chegando na mesa e você quer ir embora. Já esperou até agora? Acalma o coração. Eu sei que não é fácil. E eu me coloco nisto também. E nisto o Senhor me trouxe sobre mulheres. Porque Deus tem falado conosco sobre esse mês, sobre esterilidade. Ele me trouxe mulheres. Aí eu te falo, a gente não gosta nem de esperar 5 minutos por uma comida, né? Um fast food, 10 minutos. Imagina quando essa espera dura anos, dura meses, dura anos. Mas também lembre-se que eu confesso pra vocês que eu nunca entendi isso. E na vida Deus vai nos ensinando com exemplos práticos. E quem já conhece um pouco da minha história sabe que tudo que Deus me fez adquirir, viver, contemplar, porque contemplar você contempla o que você está vendo. Pegue os outros cafés sobre contemplação. Mai da contemplação. Quando você contempla o que você está vendo. Então, a gente não nasce pronto, Deus vai nos forjando, nos trabalhando, por isso somos diamantes. E quando a gente começa a entender que quando você está gerando um milagre, né? Promessa que gera milagre, certo? Quando você está gerando um milagre, dói o milagre. Você é preparado para receber aquele milagre. E milagre não vem assim que nem fast food. Então todos aqueles que de alguma maneira têm esperado pelo seu milagre, pela concretização da promessa, seja ela qual for que Deus te fez. E aqui eu também quero declarar agora, em nome de Jesus, todas aquelas promessas que foram feitas não pela boca de Deus, mas por homens, pelo seu próprio querer, que Deus dissipe da sua vida agora, em nome de Jesus. Mas aquelas promessas que Deus fez usando vidas
usando bocas de pessoas, porque sim, há homens e mulheres sérios diante de Deus, há bocas que falam realmente o que Deus quer que fale. Há sim profetas na terra ainda hoje. Então, toda aquela palavra, promessa que Deus usou vidas para te entregar, que se cumpra em nome de Jesus. Mas aquelas que você recebeu, que não foi na direção do Senhor, que não foi aquilo que Deus tem para você, que elas sejam dissipadas, desfeitas e que seu coração tenha paz. Mas aquelas que vieram no coração de Deus, elas estão no tempo, elas estão se desenvolvendo e materializando em nome de Jesus, porque toda a espera tem uma recompensa. E aí Deus me levou a pensar. Para e pensa. Aí eu comecei a pensar mesmo. Bom dia. Eu comecei a pensar. Aí eu falei, meu Deus, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel, exemplos de mulheres que esperaram por filhos. E daqueles filhos, o que houve com cada filho que foi esperado? Houve salvação, houve concretização, houve mudanças, assim, não somente estratégicas, mas houve mudanças de todo um curso, de uma nação, de uma história. Quem foi Isaac? Quem foi Jacó, que é Israel? Quem foi João Batista? Quem foi Samuel? Aí quando você começar a pensar quem foram aquelas... Bom dia. Quando você começa a pensar quem foram aquelas mulheres e quem foram os seus filhos tão esperados durante anos. Bota ano nisso. Aí você começa a entender e olhar para a sua vida, porque Deus, ele te dá exemplos. É muito lindo a forma como Deus fala conosco. Para cada filho tem uma maneira de falar, mas ele fala bem didaticamente. Aí você fala assim, meu Deus, é verdade. E o mais interessante é que você, quando você entende, você descansa e você continua vivendo a sua vida. E aproveitando cada etapa da sua vida, enquanto aquilo não acontece. Porque eu já ouvi de pessoas, e com Sara aconteceu isso, olha, enquanto não acontece, por que você não tenta de outra maneira? Gente, eu já ouvi isso muitas vezes, em diversas situações da minha vida. E também de outras pessoas que passam por situações. Por que você, enquanto isso não acontece, por que você não faz isso? Tipo, paliativo não é resolução. Paliativo não é resolução. E tudo que Deus fala, Ele cumpre. Vamos entender isso. E Deus, Ele te encoraja a seguir, enquanto vem pessoas com vozes externas para te confundir. E aqui também aconteceu. A única que eu sei que não abriu mão foi Rebeca. Aqui dessa lista que Deus me deu foi Rebeca e Isabel. E eu creio que Ana também foi forçada, mas não importa. O que nós sabemos é que Deus cumpriu. Mas não vale a pena. Isso pode te garantir. Não vale a pena você ter atitudes paliativas. Entenda hoje. Não vale a pena ter atitudes paliativas quando Deus disse que já tem a solução pronta.
Porque uma coisa eu sei, isso me acompanha já há mais de 1 ano e meio. Está tudo preparado, está tudo feito. Dará tempo e tudo fluirá. Mas quando você insiste em dar um jeito naquilo que Deus já tem a solução. Jeito não é solução, jeito, é paliativo. E muitas aqui fizeram paliativo na situação. E só piorou. Mas Deus é misericordioso. Vamos lá. É domingo de reflexão, como sempre, primeiro dia da semana, e Deus quer falar nossos corações, nos fazer refletir, pra gente tomar um curso novo de vida, porque ainda há tempo, e Ele vai recompensar-nos pela espera. E o que essas mulheres têm em comum, que eu falei pra vocês aqui? Sara, Rebeca, Raquel, Ana e Isabel, todas eram estéreis, não podiam gerar filhos. E Deus vai falar conosco sobre esterilidade nesse mês, mas Deus também tem falado sobre cessar a esterilidade dentro de outubro. E tanto no passado quanto agora no presente, ser estéril de maneira física, que eu falo filhos, que no caso esse contexto são filhos, não é algo assim bacana, porque todo mundo tem um desejo sim de ser mãe. Isso, dificilmente uma mulher fala, não quero ser mãe. Todas têm um sonho. E cada uma de nós temos um sonho. Mas o que Deus tem falado comigo é que você pode ilustrar na sua vida de maneira figurada ou ao pé da letra, realmente é isso. Elas eram estéreis, mas tinham um sonho de serem mães. E Deus fez no tempo certo. Olha aqui. Já falamos aqui sobre Sara recentemente, né? Que foi há 1 mês, volte a sonhar. E eu vou repetir hoje de novo. Gênesis 21:1. Que Deus voltou na primavera. Depois de 1 ano, Deus voltou. Bom dia, hello, good morning. Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Então Deus fez uma promessa lá. Abraão, você será pai de uma geração, de uma nação. Isso em Gênesis 12. Good morning. E ele esperou. Mas depois de 24 anos, o Senhor falou, Deus marcou uma data. Voltarei daqui a 1 ano, ou umas traduções falam, voltarei na primavera e Sara conceberá. E assim aconteceu. Então, depois de 25 anos, Sara deu à luz. Ufa! Sara deu à luz a Isaac, o filho da promessa. 25 anos depois. Só que nesse meio do caminho dos 25 anos, você sabe o que aconteceu. Teve um filho, Ismael. Olha, tá realmente demorando demais. Acho que não é tudo isso não. Pega a serva e tem um filho como se fosse meu. Paliativo. Só gerou confusão, dor de cabeça. Mas como fala na palavra, Gênesis 21, o Senhor foi bondoso com Sara e cumpriu o que lhe dissera. Nós vemos que Deus ele tem caráter e tem palavra. O ser humano pode falhar na palavra dele, empenhada. Mas Deus tem palavra e ele cumpre. Só que quando você entende que é melhor você obedecer e aguardar, você facilita também o trabalho. Quando você quer fazer do seu jeito, quer botar suas mãos, quer fazer paliativo enquanto não acontece, você só atrasa mais ainda.
Outro caso, a Isaac. Isaac esperou 40 anos para se casar. E Deus enviou. É o próximo café sobre Isaac e Rebeca, que eu amo. Me identifico muito com eles dois. E Deus enviou depois de 40 anos, né? Isaac já tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. E olha o que aconteceu aqui com Rebeca, gente. Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Atenção, homens que verão esse café aqui. Orem, homens, pelas suas mulheres. Ah, mas eu não sou casado, não tenho ninguém. Ora pela sua futura esposa. É muito importante quando a mulher recebe oração do seu futuro, do seu esposo. É muito importante quando temos um homem posicionado no Senhor. Isso é muito importante. E olha o que fala aqui. Isaac orou por Rebeca, porque Rebeca era estéril. E, já não é mais novidade, Rebeca esperou 20 anos para ter o casal de filhos, os gêmeos Esaú e Jacó. 20 anos orando para ter os gêmeos. E só teve gêmeos. E glória a Deus. Aí eu paro e penso, né? Tenho refletido sobre isso. Às vezes a gente quer programar tantas coisas, mas a gente pode programar. Porque quando não é para ser, quando Deus não permite, não vai ser. Então, quando Deus permite, valorize, honre. Então, Rebeca esperou 20 anos para ter Esaú e Jacó. Ali depois vem a outra história. Gênesis 30, vocês podem ver que é uma sequência de milagres. A partir de Abraão, todos os milagres começaram a ocorrer sobre frutificação. Porque Deus fala pra gente lá na criação do mundo, em Gênesis 1, multiplicai-vos. Se não tem multiplicação de algo, aquilo não tem Deus. Nós temos que crescer e multiplicar. Você pode ler em toda a Bíblia. Multiplicação, transbordo, multiplicação. Nosso Deus é um Deus farto, rico e abundante. E Ele quer que você multiplique, cresça, expanda, desenvolva. Ele tem prazer no seu crescimento. Ele tem prazer no seu desenvolvimento. Mas Ele permite que você viva momentos de esterilidade para forjar você, para te capacitar. Mas não se conforme a vida toda tendo escassez, esterilidade, porque não é a vida toda. Há um tempo certo que Deus cessa esta esterilidade e cumpre a palavra que foi dita, no tempo certo e na hora certa. Vamos lá nessa sequência de milagres de bom dia. Vamos lá. Sequência de milagres. Ó, Gênesis 30, 22. Então, Deus lembrou-se de Raquel e ele a ouviu e a tornou fértil. Isso que me deixa assim mais intrigada, assim, não digo nem intrigada, né? Maravilhada. Deus tornou Raquel estéril. E depois Deus tornou Raquel fértil. Então eu entendo que nós somos férteis por natureza.
Sentido figurado e sentido de forma real. Tá na Bíblia, Gênesis 1, crescei e multiplicai-vos. Então, de fato, no plano do Senhor, não tá a esterilidade, a escassez, não está. Mas Ele permite para que algo aconteça em nós, sobre nós e através de nós. Isso é muito forte, isso me leva a refletir. Porque no começo de Gênesis 30, Deus fala: Deus tornou Raquel infértil. Depois tornou Raquel fértil. É como se fosse um liga-desliga. Porque Ele é o dono de nossas vidas. Ele é o nosso Criador. Ele é o Elohim. Então Ele tem o controle de todas as coisas. Se Ele não quiser, não vai ser feito. Você pode tentar de todas as maneiras que o seu dinheiro der. Falando de questão fertilidade. Você pode até recorrer à adoção. Mas quando Deus não quer, nós temos que entender a decisão de Deus. Algo Ele quer falar, algo Ele quer ensinar. Mas eu te garanto que Deus quer que nós sejamos felizes. Está no plano de Deus a felicidade sobre seus filhos, sobre a sua criação. A felicidade é o transbordo, a prosperidade. E a prosperidade é interna que se torna externa. Nós exteriorizamos o que nós temos aqui dentro. E quanto essas mulheres sofreram, realmente, por conta da esterilidade. E naquele tempo era muito pior os julgamentos. As pessoas diziam: você é amaldiçoada, você não sei o que, você é seca. Era muito triste. Como se hoje não fosse, mas era muito pior. E aí, muitas vezes, os homens, eles podiam se casar com outras mulheres para continuar, para perpetuar a geração. Ou quando não, as mulheres permitiam: olha, pega minha serve, é como se fosse meu, mas não é seu, não veio de ti. Então, por isso que nós temos que entender o que fazer, como agir. Mas eu te garanto que quando Deus fala: espera, estou fazendo, não podemos nos apressar para ter respostas paliativas, sendo que Deus já tem a resolução de tudo. Tudo preparado, está tudo feito. Dará tempo e tudo fluirá. Então, olha que forte. Gênesis 30, 22. Então Deus lembrou-se de Raquel, Ele a ouviu e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a desonra. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Na Bíblia não diz respeito o tempo exato que Raquel esperou para ter José. Quem foi José? Quem foi José? Adoro José. Na Bíblia não diz respeito sobre a espera de Raquel até José nascer. E ela falou no começo para Jacó: dai-me filho, senão morro. Ela estava colocando a sua esperança no próprio marido, em Jacó. Raquel, né? Dai-me filho, senão morro. E sim, Deus deu um segundo filho como ela pediu, mas ela morreu durante o parto. É muito triste. Então nós temos que ter cuidado com a forma que nós estamos falando. Porque ela falou, tá? Em Gênesis: dai-me filho, senão morro. E Jacó falou: sou eu acaso Deus para te dar filho? Quem já não reagiu assim diante de uma situação, clamando para uma outra pessoa: ei, me ajuda? Mas na verdade quem nos ajuda é o Senhor. Põe a sua esperança no Senhor. Nós podemos sim recorrer a vidas: olha, ora comigo, pedir bons conselhos, sim. Mas você não pode trocar
e achar que aquela pessoa, que aquele médico, que aquela situação, ela vai salvar a tua vida, porque o único que salva, que perdoa, que redime é Jesus. Deus enviou o seu Filho único, unigênito, neste mundo, para que aquele todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é muito sério com que, por isso que eu falo, tomem cuidado com o que você fala. Palavras são sementes. A primeira coisa quando Raquel começou a se desesperar foi: dai-me filho, senão morro, falou para Jacó. Ele falou: sou acaso Deus? Mas a palavra foi lançada. Deus tornou ela fértil, teve José. Quando José nasceu, que está aqui, falamos agora, Deus concedeu Benjamim, mas ela morreu durante o parto. Sim, foi um clamor de uma mulher desesperada, triste, amargurada, sim. Mas nós temos que ter sabedoria até nos momentos mais de tribulação. Bom dia, porque são semente que nós lançamos. Falamos sobre café da semeadura lá em janeiro agora. Palavras são sementes. Plante bênção para colher bênção, prosperidade, multiplicação. Tome cuidado em nome de Jesus. Então, a gente não sabe ao certo tempo, mas pelo menos, se você for ler toda a história ali de Jacó com a Lia, com Zilpa, com Bila, pelo menos esse nasce, pelo menos aí 20 anos ela esperou por José. Seguindo a sequência de Sara, de Rebeca, Raquel entrou ali. 20, 25 anos. Não menos do que isso. Imagina o quanto que ela viveu de tristeza, de desamparo. A gente sabe. Esperar não é fácil. É um processo, né? Um processo que Deus nos fortalece. Agora, 1 Samuel 1:20. Eu fiz aqui o apanhado das mulheres estéreis que Deus tornou férteis e elas concederam grandes homens de Deus nessa terra. Forte. Por isso que eu falo, toda espera tem uma recompensa. Vai marcar a tua história, a tua vida e de outros. Não vai ser simplesmente aconteceu, não. Deus fez. Deus faz o que homem nenhum pode fazer. Só que Deus também nos dá segurança pra gente viver aquele momento bom, incrível, de cumprimento de promessa. Viver em paz com a tua recompensa. Então Ele trabalha tudo para que você viva bem, em paz, seguindo o que Ele tem falado. Deu para entender? 1 Samuel 1:20. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, e quem lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Da mesma forma, Ana deve ter esperado pelo menos 20 anos. E detalhe, ela tinha uma rival, porque Penina pesava nela. Ana era a esposa primeira. Bom dia. Ana era a esposa primeira. E Penina foi, colocada como a segunda esposa para dar continuidade, como já expliquei para vocês, né? E aí, só que aí, aquela coisa, que nem foi com um pouquinho de Agar também. Enfim, gente, não tem muito nem o que falar sobre isso, mas toda a pessoa, quando substitui, entre aspas, a outra, ela quer mostrar, tá vendo, ó, tu não vale nada. E começa aquelas concorrências, né? E assim aconteceu com Ana. Então Penina fazia com que ela se sentisse péssima, para baixo. E Penina
queria tomar o lugar de primeira esposa, porque o homem só poderia, né, ter uma outra esposa mediante a isso e dando o mesmo suporte para ambas, né? Então, a Penina se achava que ela ganharia o coração de Eucana, né? E vivia naquela disputa terrível, doentia, e Ana já não aguentava mais. Claro, ninguém aguenta ser perseguido, difamado. Uma coisa é você já não ter no tempo que você almeja algo. Outra coisa é não ter no tempo e passar 1, 2, 3, 4, 5 e ter alguém na sua orelha. Mas até nisso ter alguém na sua orelha, Deus está trabalhando em você. Porque eu repito, toda espera tem uma recompensa. Eu imagino que Ana nem conseguia mais orar, ela só chorava. Na Bíblia fala que ela só mexia a boca. E quem já não passou por isso? Já não tem mais forças para orar. Então descansa. Lança o teu pão sobre as águas. Porque nós precisamos de paz para continuar e para viver essa nova etapa, que é a recompensa. E também a Bíblia não diz ao certo, mas a gente entende que pelo menos também tenha sido pelo menos 20 anos. E aí Deus fala para nós hoje, homens e mulheres, sobre o nosso tema de outubro, que fala o quê? Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em gritos de alegria e júbilo, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos de uma mulher abandonada do que aquela que tem marido. Deus está te falando, olha, não tem problema o tempo que passou, que você ouviu, que você sofreu, agora eu estou chegando para fazer o que ninguém pode fazer, porque eu sou Deus. E hoje, mais cedo, eu aqui falando com Deus, né? Falando na minha mente em oração, e Deus falou bem assim, bem claro. Eu permito com que certas coisas aconteçam. Deus respondeu depois para mim, numa outra leitura bíblica, sobre isso. Não há nada de errado com você. Eu permiti para ser glorificado. E me levou até Mateus 28, quando Jesus foi ressuscitado. Morreu e ressuscitou. E o anjo, bom dia, e o anjo tirou a pedra que ficou no túmulo e fez um grande terremoto. Isso me chamou a atenção. Porque na passagem de Lázaro, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Lázaro foi ressuscitado, depois ele morreu mesmo, né? Mas naquele momento, o Senhor ressuscitou a Lázaro. E ele disse, tirai a pedra. Mas com Jesus, o nosso Salvador, o anjo do Senhor retirou a pedra. E aquela retirada de pedra fez um terremoto que todos saíram correndo e assustados. Mas só as mulheres ficaram ali e elas foram anunciar aos discípulos o que Deus havia feito. Então eu te falo, quando a gente já não tem, já chega não é nem numa bifurcação, a gente já chega ali naquela rua sem saída, que já esgotou as forças, já esgotou o tempo de oração, já esgotou tudo assim. Aí Deus fala, que bom, porque o milagre é meu, a história é minha e eu estou fazendo. Quem nunca passou por isso? E aí você entende que Deus é especialista em milagres. Muitas pessoas querem ser especialista em alguma coisa, mas Deus é especialista em milagres.
E isso Deus me levou a ler Mateus 28. Eu fiquei impressionada. Porque pouco antes tem tirai a pedra. Nós temos que fazer aquilo que nos compete a fazer para que o milagre aconteça. Mas quando você já fez tudo o que Deus te mandou, agora é só com Ele. Não faça nada. Jesus poderia muito bem. Ele é Deus. Tirar a pedra. Mas não. O anjo apareceu e tirou aquela pedra. Ou seja, o que Deus quer falar contigo e comigo, essa cura só eu posso trazer. Essa reversão só eu posso fazer. Este milagre financeiro só eu posso fazer. O coração só eu posso mover. Os pensamentos, a mentalidade restaurada, a metanoia, só eu posso fazer. E tem um detalhe maior. Bom dia. Você pode tomar qualquer remédio que for para tratar isso, aquilo, aquilo outro. Mas nada vai suprir, nada vai fazer o papel de Deus na sua e na minha vida. Eu tenho experiências que até ontem eu contei, voltando para casa. Eu falei, gente, já fiz de tudo. Isso no passado e agora no presente. E quando você faz de tudo que está ao seu alcance, que Deus mandou você fazer, agora ele fala, tudo bem, descansa. Porque lá em Salmos 26 e 27, Deus dá descanso para os seus filhos enquanto eles dormem. Deus sustenta. Salmo 127, até coloquei nos stories. Deus falou assim, porque Deus fala em cada detalhe. Então, você já fez. Agora é Ele que vai tirar a pedra. Não é você. Percebe como tem diferença? Às vezes o que Deus quer que nós façamos é posicionamento. Posicionou, orou, fez, tirou, ok. E agora? É como eu sempre gosto de ler e falar. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Êxodo 14, 14. É pra frente, não é retroceder. Não use paliativos em algo que Deus faz. Abacuque 2. Aguardarei para ver a resposta de Deus. Isso nos acalma, porque se realmente você já fez tudo o que estava ao seu alcance, agora você descanse. Naquele tempo era possível reverter uma esterilidade? E até hoje não é possível. Você pode pagar quantas inseminações você quiser. Se Deus não quiser, nenhuma delas vai vingar. Nem a adoção vai sair. Isso é que Deus quer com que você pense e entenda. Para nós refletirmos e entendermos que nós somos totalmente dependentes dele. E o que chamou a atenção foi que Deus tornou Raquel fértil. E no começo do texto fala que Deus tornou Raquel estéril. E depois Deus tornou Raquel fértil. Sim, é Deus que abre, é Deus que fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então não tente voltar para lugares que Deus falou que não é mais lá. E não tente fazer coisas que Deus não quer que você faça, que está bem explícito. Porque você sabe. Podem milhões de pessoas falarem com você e você sabe o que fazer.
é que você não quer se convencer de que aquilo é aquilo e aquilo mesmo. E cuidado com as palavras que você lança. Raquel falou, dai-me filho senão morro. Colocou a esperança no marido, em Jacó. Ela não morreu de pronto, mas ela morreu no segundo filho. Não viu José se tornar governador. Não viu Benjamim nascer. Eles foram criados órfãos. Então cuidado com o que você fala. Estamos aqui já, que é maravilhoso como Deus fala com a gente. A gente quer ficar aqui o dia inteiro. Ainda tenho minhas crianças para cuidar daqui a pouco. Ai, ai. Não importa, né? Eu falei pra vocês, não importa o tempo que você tá esperando a sua promessa, o cumprimento dela, se é casamento, se é uma cura, se é filhos, ou se é tudo isso. Se é prosperidade, o negócio dar um boom, né? Crescer, a estabilização financeira, enfim, do seu negócio, do seu trabalho. Ou seja tudo isso, seja o combo que você tá esperando, né? Eu gosto de combo, gente. Eu gosto de combo. Eu gosto de combo. Vou guardar pra mim, mas eu gosto de combo. Aí é o mix de emoção quando o combo chega. Que, por isso que às vezes demora tanto, né? Porque é o combo que Deus trabalha. Às vezes sim, às vezes não. Depende do caso. Mas enfim, não importa o que seja. Filhos, marido, casamento, dinheiro, cura. Anyway. Mas Deus está cessando a esterilidade, seja ela física ou de forma metáfora, né? Mas você tem que crer. Toda palavra que a gente recebe e a gente não crê, ela passa. Mas a palavra que você recebe e você crê, ela fica e se desenvolve e no tempo certo ela é cumprida. Aqui, Isaías 40:10. Eu achei maravilhoso. O soberano Senhor vem com poder. Com o seu braço... Com o seu braço... renova as suas forças. Oh, meu Deus. Aqui. Isaías, deixa eu abrir aqui que tá voando aqui, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Isaías 40:10, não tem problema, vamos abrir Isaías 40:10. Depois vai lá no 31. Isaías 40:10. O soberano Senhor vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Bom dia. Olha que forte. O soberano, o Senhor vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Entendeu? Deus traz a calma. O natural eu faço, você faz. O sobrenatural Deus faz. E aí, Isaías 40:31. 40:31. 30. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não... Oh, meu Deus! Andam e não encontram... Ai, gente... Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É aquilo, quando você está colocando a sua esperança no Senhor... Ele renova dia após dia, dia após dia. O que sabemos é que quando esperamos o Senhor, Ele nos recompensa. E isso é notório. Não tem como você esconder
aconteceu. Olha, não dá pra esconder, não dá pra você andar escondidinha, porque ele faz. E se você tá gerando um milagre, minha filha, meu filho, bom dia. Você tá esperando tanto tempo, é um milagre, é um milagre. Então você vai sair desfilando com o seu milagre. Não pode se exibir, porque, né, não é uma coisa sensata e sábia. Mas quando você espera, toda recompensa tem, toda espera tem essa recompensa. E quando Deus faz é, bum, notório. Todos têm que ver, porque todos vão conhecer o poder de Deus através da sua vida, da minha vida. Também Isabel, sua parenta, teve um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gravidez. Pois para Deus nada é impossível. Lucas 1. Falamos de Lucas 1 em maio da contemplação. E eu amo Lucas 1:36, eu amo Lucas 1 todo. Isabel. Assim como Rebeca, Isabel também ficou anos. Isabel, uma idosa, foi ser mãe na velhice. E como Rebeca, Isabel, aqui na Bíblia não fala que Isabel teve uma rival, não. Até porque Zacarias era sacerdote. E ela falou, ok, Deus não quer me dar filhos, tudo bem. Mas Deus lembrou de Isabel e deu o quê? João, o Batista, aquele que batizava, aquele que abriu o caminho para o nosso Senhor Jesus vir. Então, são mulheres que Deus trabalhou em toda uma história, em todo de fato uma estrutura, porque senão não estariam aqui na Bíblia sendo relatadas, e elas trouxeram ao mundo homens que mudaram o curso de uma sociedade. Foram homens relevantes. Então, se você está aguardando até hoje, é porque Deus está trazendo algo muito importante e relevante, e eu me coloco junto. Imagina uma idosa, e Isabel conta em Lucas 1 que Isabel ficou reclusa, escondida, até o 5º mês. Aí quando ela recebeu no 6º mês, Maria, mãe de Jesus. E aí Isabel foi cuidar de Maria, explicando todos os milagres. Porque para Deus nada é impossível. E só quem torna algo impossível sou eu e você, quando a gente não crê, porque a incredulidade é pecado, falta de fé é pecado. Então Deus quer que a gente entenda mesmo a partir de hoje. Descansar, orar, confiar e descansar. Não tornar aquilo um martírio na sua vida. Não tornar aquilo algo obstinado. Não tornar aquilo um fascínio na sua vida. Raquel tornou. Dá-me filho, senão morro. Sara também, ela estava tão desesperada que pegou Agar para ter um filho. Então, quando a gente está tão obcecado, obstinada por algo, a gente começa a pular etapas, a gente começa a querer dar um jeito em algo que Deus está fazendo. God is making. God is provide. Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus do milagre, Deus está fazendo. Ele abre caminhos no deserto, Ele faz. Então, que nós entendamos hoje em diante, não passe à frente de Deus,
Porque ele fala com você, ele fala comigo, ele é muito claro e detalhista. Se você não consegue entender, fala, Senhor, eu não estou entendendo. Me dá entendimento, porque é fator primordial você entender o que Deus quer falar com você. Não você fica patinando e não entende o caminho, as coordenadas. É muito difícil. É difícil você se relacionar com Deus quando você não está entendendo, mas Ele quer te explicar. Ele é um pai paciente, mas vá falar com Ele. Permita-se ouvir. É no silêncio que Deus fala. E vai anotando. Abacuque 2, pega a visão e anota. São segredos que nós temos trazido aqui para vocês há 3 anos, de 15 em 15 dias, de domingo a domingo. Pega quem quer, faz quem quer. Continuando e encerrando aqui, glória a Deus. Então, quando a gente descansa, tudo flui, tudo acontece na hora dele, no tempo dele. Você não é o relógio para apressar. Deus quem faz. Se você adiantar o relógio, o bolo vai ficar o quê? Solado. Se você adiantar o relógio, o bolo não vai... Bom dia, amiga. Se você adiantar o relógio, o bolo vai solar, ou vai queimar, ou não vai assar. Não adianta você querer manipular algo, maquiar algo, porque é mentira. Não vai mudar em nada, vai só piorar, vai só atrasar. E Deus nos ensina dessa maneira muito didática. Amiga, consegue dar os printzinhos, por favor? Minha assistente de café. Então, quando você descansa, entende? Tudo flui. Seu coração fica em paz. Zero expectativa, aumente esperança, em nome de Jesus. E o tempo de preparo e acontecimento, esse tempo pode te aprovar ou reprovar. E aí a pergunta que eu deixo para vocês hoje nesse domingo, dia 13 de outubro de 2024. Se nesse tempo de reprova ou aprova, você ama o Senhor somente aqui? Se você, aí nesse tempo, nesse tempo de preparo, acontecimento, você pode ser aprovado ou reprovado, porque as suas atitudes dizem se você ama o Senhor de verdade pelo que Ele é e não pelo que Ele somente pode fazer. Porque às vezes o ser humano, e na maioria dos casos ele é o quê? Interesseiro. Então eu amo ao Senhor pelaquilo que Ele pode me dar e não pelaquilo que Ele é. E Deus sabe do nosso coração. E Deus sabe, Deus sonda os corações. Então Ele quer nos aprovar, mas Ele vai testando. Obrigada, amiga. Então Ele vai nos testando. Você me ama de verdade? Vai fazer que nem Abraão fez. Entrega teu filho, sacrifica. E Abraão falou, sim, eu amo o Senhor e confio nele. E aí Deus proveu o cordeiro. No monte do Senhor se proverá. E é verdade. Oh, glória! No monte do Senhor se proverá. Jeová Jireh, Deus de provisão. Então, nesse tempo todo, Deus prova, Deus conhece, Deus sabe, ou você é aprovado ou você é reprovado por suas próprias ações.
Nada temos, tudo que temos, tudo pertence a Ele, Criador. Será que você está pronto realmente para receber? Ou ainda falta um pouquinho? Você não sabe lidar com alguma circunstância que te pede muito. Você não tem sido generoso, liberal, altruísta. Olha que lindo! 1 Pedro 1,6. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provocação. Pedro foi maravilhoso, ele falou assim, realmente, até que Cristo venha, a vida terrena, ela vai ter, trocando aqui, bom dia, trocando aqui, o que Pedro quer nos falar? Que até que Cristo venha, a nossa vida nessa terra vai ser feita de provação, de desafios, mas Jesus fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é durante uma prova que você é aprovado ou reprovado. Então, faça essa autoanálise. Deus só entrega algo para nós que a gente tanto tem sonhado, idealizado, quando a gente está realmente preparado, está tudo seguro em volta, ao entorno. Deus, ele é responsável por tudo que faz. E nada foge do controle dele. Nada. Exatamente nada foge do controle dele. Então, o meu conselho é, se fosse você pegava esse conselho, ame ao Senhor de forma genuína, de verdade. Não seja interesseiro a partir de hoje. Ame ao Senhor pelo o que Ele é. Porque a nossa vida na Terra tem bênçãos, tem acontecimentos, tem provisões, tem surpresas, tem. Nós somos nessa vida e nós temos como filhos de Deus o direito de ter uma vida boa, recalcada, para derramar na vida do outro, não só ficar pra gente aqui, né? Mas o maior presente, o maior galardão, a maior recompensa já está no céu, já foi dada a nós. A remissão dos pecados, a salvação em Jesus Cristo. Então, o que vem depois disso é como se fosse um lucro, um bônus na nossa vida. Não inverta as ordens, não altere os cenários, não inverta. O Senhor é tudo o que você precisa. Não coloque nada no seu coração no lugar de Deus, porque Ele tem que estar no centro do seu coração. Ele tem que estar no centro do seu coração. O único lugar que Deus tem que estar é no centro do seu coração. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Dinheiro, trabalho, marido, filho, seja lá o que for. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Nada. Tudo que nós recebemos é lucro, é bônus, faça bom uso, administre bem, seja feliz, abençoe vidas. Seja justo, generoso, entenda o tempo que você está vivendo e honre ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que chega em suas mãos. Tudo é para honra e glória dele. E quando... E creia, né? Quando? Creia que as suas orações foram atendidas de acordo com o tempo e a vontade de Deus. E quando chegar esse tempo, quando acontecer, quando vier a materialização, porque toda espera tem uma recompensa, a recompensa já está a caminho, está em deslocamento, é só alegria, é só contemplação e muita gratidão. Não se esqueça de agradecer, porque no começo a gente agradece, porque a gratidão é agradecer sem ver, né? Mas depois quando chega, o povo esquece. Então não seja uma pessoa ingrata. Parece os 10 leprosos, só um voltou para agradecer.
Então, agradeça mesmo, testemunhe mesmo, fale mesmo o que Deus fez na sua vida, porque é milagre. No tanto que você esperou, Deus fez. E fez muito bem feito, com riqueza de detalhes, porque Ele é Deus. E para nós encerrarmos, glória a Deus. Amém, meu irmão. Eu vou deixar tudo salvo aqui. Eu também tô correndo agora pra ficar com as minhas crianças. Vou só ler Salmo 126. Depois você acompanha o finalzinho. Deus abençoe, Wagner. Em nome de Jesus, a paz. Salmo 126, para nós encerrarmos. Eu correr com as minhas crianças, que hoje tem dobradinha. Ontem e hoje dobrando com as crianças. Só Deus, me ajuda, Deus. Eu amo. Porque eu falo, Deus, como é que vai ser? Não sei, já tô indo. Deus abençoe, beijo em todos, a paz. Vamos lá. Então agora vamos agradecer. Trabalhe sua fé hoje, amém? Salmo 126. Esse salmo é daquele povo lá, israelitas, quando saíram da escravidão lá do Egito. Depois de 400 anos, Deus enviou Moisés, o libertador. E aí eles cantaram: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura-nos, Senhor, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feixes. Glória a Deus! Então celebre, então cante, porque toda espera tem uma recompensa. Que Deus abençoe vocês, um grande beijo, uma ótima semana. E eu quero comentários aqui, manda direct, porque eu sei que Deus está trazendo a minha recompensa. Ele galardou seus filhos fiéis. Não desanima. Abaixa aí toda a expectativa e fortaleça a sua fé em Cristo. Deus abençoe vocês. Um grande beijo e até final do mês, daqui a 15 dias, tá bom? Com um bom encontro. Beijo, Deus abençoe vocês. Um beijo e compartilhe bastante. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.